Olá a todas e a todos, parte 2 do módulo 6, Violência no Campo, com o professor Arthur Zimmermann. Agora, a gente vai partir dessa política de Estado, que seria o ideal que tivéssemos, não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo, ao invés de política de governo, que entra um governo, sai outro, muda drasticamente, inclusive recursos que deveriam ser disponibilizados para a reforma agrária são alterados assim com uma facilidade absurda e até preocupante, deixando pessoas muito vulneráveis, mais à margem ainda da sociedade e ampliando essa desigualdade que a gente vê no país, não só de renda, mas também em relação à terra. Então, cada um dos governos tem uma política, os resultados dessa política a gente observa em números, né, muito fácil visualizar isso. Tem um problema legal, que seria um imbróglio jurídico nessa questão dos pequenos e dos grandes, ou dos sem terra e dos grandes proprietários de terra, que é muito complicado. Primeiro, a Constituição, né, que foi também conhecida como Constituição Cidadã, criada em 1988, ela informalmente legitima as ocupações de terra que favorecem os camponeses. Porque a terra tem que ter, de acordo com a Constituição, a função social, ela tem que executar a função social. A função social da terra seria absorver as pessoas que precisam de terra, principalmente em terras que não são produtivas. Já o Código Civil, ele protege os donos de terra contra a invasão ou ocupação e favorece os grandes proprietários de terra. Então, não se pode invadir terra ou ocupar terra que não é da pessoa, porque o Código Civil protege a propriedade, né, o contrato. Nós vemos aqui pessoas que morrem por disputas de terra. Então, aqui tem a quantidade de mortes agrárias de 1985 até 2015, um banco de dados compilado pela Comissão Pastoral da Terra. Então, aqui a gente distribuiu e dividiu pelos diversos governos, né, desde a abertura democrática, para verificar a questão aqui sobre política de Estado, política em relação a políticas de governo, né? Ou seja, quantas pessoas morrem. Teve um pico muito grande na época do Sarney, depois, na passagem do Fernando Henrique para o Lula, também houve um pico maior, porque provavelmente as pessoas estavam tendo uma expectativa que ia mudar muito, não mudou tanto assim, né? Ou seja, como eu falei, houve uma continuidade dos governos Fernando Henrique Cardoso para os governos Lula. Eu deixei marcado os 4 grupos maiores que morrem mais, né? Líderes no caso, líder sindical de sindicatos de trabalhadores rurais, que defendem essas populações mais vulneráveis, cerca de 10% das pessoas são líderes, né? E também tem conflitos com poceiros, né? Poceiros 22%, né? A grande parcela são poceiros que morrem porque eles chegam em regiões que não estão, que não tem ninguém trabalhando, não estão produzindo, começam a produzir, depois aparece um dono, um suposto dono, e aí entram em conflito e pode ter conflitos fatais. E trabalhadores rurais também, né, quase 15%, e sem terra também quase 15%, que perfaz aqui essas mortes agrárias, que é o nível mais alto da violência, né? Ou seja, a pessoa morre. A gente vai ver aqui nesses dados que está muito fragmentado aqui por unidade da federação. A gente vê que a região norte tem muitas mortes, né? Quer dizer, 760 mortes das 1.626 mortes do Brasil ocorrem na região norte, e destas, 507 no Pará. O Pará é o segundo estado maior do país, né, depois do estado do Amazonas, e ele também está naquela região onde está tendo um desmatamento muito grande, para a produção agrícola também. Então, muitas pessoas vão em busca de terra nessas regiões, que têm boas terras, né, ou seja, são muito férteis, e a violência é muito grande também. E se a gente coloca no mapa as mortes agrárias em zonas rurais dos 40 municípios mais violentos do Brasil, entre 1985 e 2010, a gente vê que tem um arco, né,
separando essa região amazônica do resto do país, ou seja, que é aonde incide, ou tem uma incidência muito grande de assassinatos por disputa de terra no país, que é algo que a gente quase não vê nas notícias, né? A gente vê muita violência urbana, novamente, mas não vê a violência rural que aflige, né, as pessoas que vivem no campo e tiram a insegurança delas. Tem mais de 100, eu contei no meu estudo, na minha pesquisa, mais de 100 organizações que, espalhadas pelo Brasil, e cada uma abrange determinada região, poucas são a nível nacional, né? Então, tem mais de 100 organizações ou movimentos sociais que tentam proteger as populações mais vulneráveis de violência agrária. Só que dessas todas organizações, dessas mais de 100 organizações, muito poucas agem a nível nacional ou quase nacional, ou seja, por muitos estados do país, e dentre elas, o que é mais conhecido é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST, mais da metade é de ocupações, de todas as ocupações feitas no país entre 2000 e 2011, e 64% das pessoas que participavam dessas ocupações são do MST. Em segundo lugar, e bem distante já, vem a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, tem 530 ocupações, ou quase 10%, um pouco mais de 10% de ocupações, e 8,2% de pessoas que participam disso. E depois vem a Comissão Pastoral da Terra, e por aí vai diminuindo. E aqui, novamente, a gente vê outras organizações e um número também de ocupações em relação a pertencimento ou liderança de movimentos sociais. O MST tem 4.489 ocupações entre 1988. No segundo lugar, pela CONTAG, 876, aí vai diminuindo cada vez mais, né? Tem muitas que não foram identificadas, então são esses os dados. E essas organizações ajudam bastante essas populações vulneráveis a lutarem por terra, a lutarem pelos seus direitos de produzir, ou de poder produzir e sobreviver. Aqui a gente tem dados também baseado no banco de dados da Dataluta, da Unesp Presidente Prudente, em 2017, mas que contam as ações diferentes organizadas para ganhar visibilidade para a luta pela terra, que vai de 2000 a 2016. O que esses movimentos fazem, né, nesse período de 2000 a 2016? Então, tem desde circulação em espaços públicos, acampamento, ações solidárias, petições, audiências, protestos em embarcações, caminhadas, manifestação temática, enfim. Quer dizer, muita gente participa dessas ações para tentarem mudar a situação em relação à reforma agrária, para mais pessoas terem a oportunidade de produzirem e não precisarem estar submetidos a essas violências corriqueiras do dia a dia, rotineiras, que essas populações sofrem nas zonas rurais. Aqui temos os resultados da distribuição da terra relacionados à violência agrária no Brasil democrático, ou seja, de 1985 em diante, e temos por diferentes governos. Tem o número de assentamentos criados, a gente viu que nos dois, do FHC e do Lula, saltam consideravelmente. Nos dois governos Lula, a quantidade de terra foi bem maior do que nos dois governos Fernando Henrique Cardoso. Isso para a gente ter uma ideia de como funciona essa questão e do esforço que é colocado para a reforma agrária no país, em relação também à quantidade de pessoas que sacrificam as suas vidas para que isso possa ocorrer. Determina a ocorrência de pessoas que morrem por disputa de terra em relação aos municípios que sofreram essas mortes agrárias no Brasil no período democrático. Então, quanto maior a população rural, eu vou ter mais de 2 vezes a probabilidade de ter municípios que sofrem com mortes por disputa de terra. A área total dos grandes proprietários de terra, ou seja, quanto maior for essa área total dos grandes proprietários de terra, eles terem mais terra, eu vou aumentar por quase 1,5 vezes
a probabilidade que os municípios tenham mortes agrárias por disputa de terra. Financiamento total dos grandes proprietários de terra. Isso também é uma coisa bem interessante, que é um número menor do que 1, quer dizer que há uma redução dos municípios onde há morte agrária. Ou seja, quando aumenta o financiamento total para os grandes proprietários de terra, há uma redução das mortes por disputa de terra, ou dos municípios onde tem mortes por disputa de terra. E qual seria uma razão? Que esses proprietários, ou grande proprietário de terra, eles tornam essas terras que eles têm produtivas, contratam bastante trabalhadores e reduzem o nível de violência da região. E, por último, tem a área dos grandes proprietários de terra de baixa renda. Pode parecer até meio estranho falar de um grande proprietário de terra de baixa renda, mas isso existe e não existe pouco. Por quê? Os proprietários de terra, os grandes proprietários de terra que têm recursos, eles vão empregar esses recursos geralmente na produtividade da terra, vão torná-la muito produtiva. E aí vão baixar a tensão, principalmente com a contratação de muitos trabalhadores. No entanto, pessoas que têm vastas áreas de terra, mas não têm recursos para torná-las produtivas, vai colocar simplesmente guardas para verificar que não invadam ou que ocupem essas terras outras pessoas, e cercas. Isso causa uma maior violência, ou seja, aumenta em mais de 1,5 vezes a probabilidade de ter municípios com mortes agrárias por disputa de terra no país, mesmo no período democrático, porque eles não vão ter recursos para tornar essas terras produtivas. E as considerações finais desta aula sobre violência agrária no campo são as seguintes. Precisamos que os institutos de estatística dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, os países latino-americanos em geral, façam e coloquem o número real, a quantidade real de pessoas que habitam as zonas rurais, para que políticas públicas sejam direcionadas a essas populações mais vulneráveis e não aconteça o que acontece há décadas com essa violência que ocorre no campo. Falamos sobre desigualdade, quanto maior a desigualdade, e também a desigualdade de terra, com a concentração de terra, para poucos e grande quantidade de pessoas sem terra ou com pequeno ou espaço muito pequeno para poder produzir, insuficiente, inclusive, vai ter conflitos, vai ter mais mortes e mais violência por disputa de terra no país. Vimos que o desmatamento também provoca violência agrária, a gente viu nos mapas, no mapa que foi apresentado, tem que fazer parcerias com outros países, mas evitar que se compram tantas terras como tem comprado em regiões mais pobres e menos desenvolvidas, como a América Latina, a África e outras regiões. Por quê? Isso afeta drasticamente as populações que vivem no campo e vão deixar cada vez menos terras disponíveis para que essas possam plantar, produzir e também se beneficiar da reforma agrária. Para produzir o etanol, a gente precisa poluir bastante, utilizando tratores, fertilizantes, tratores que são movidos a diesel, etc. Isso polui bastante para você depois ter um combustível limpo. Então, é uma coisa que não tem muito senso, né? O melhor seria ter desenvolvido energias limpas que não poluam, por exemplo, solar ou eólica ou desse tipo. Com a abertura democrática, tanto no Brasil como na América Latina como um todo, em meados dos anos 80 do século passado, mais e mais violência contra a população mais carente que vive no campo ocorre. E essas populações, elas estão mais conscientes de seus direitos e vão lutar por isso, e tem organizações e movimentos sociais que são criados para justamente ajudar essas populações carentes a terem representatividade e representação nos seus parlamentos, dos respectivos países, e que deem os direitos que lutam, ou seja, mais terra, mais reforma agrária e mais direito à produção no campo. Cada vez mais polícias de estados são utilizadas para reprimir esses pequenos agricultores ou esses sem terras que fazem manifestações lutando por questões que julgam ser de seus direitos,
né, um pequeno espaço de terra para plantar e poder produzir e viver dignamente. Então, meus caros, minhas caras, espero que com isso vocês tenham aprendido um pouco sobre a violência agrária por disputas de terra no país, principalmente durante o período democrático de 1985 em diante. Desejo a todos e a todas um excelente curso, uma continuidade muito boa com o curso de Educação em Direitos Humanos. Muito obrigado e qualquer questão estou aberto para contar pelo e-mail. Até breve.